Olá, estamos iniciando mais um Campo Grande em Pauta, programa da Câmara Municipal em que apresentamos as comissões permanentes da Casa. Hoje nosso debate é sobre a Comissão da Juventude, composta pelo vereador Pape na presidência, William Maxud na vice-presidência e que tem como membros os vereadores Frites, Odilon de Oliveira e Dr. Cury. Conosco no programa o vereador Pape, vereador Frites e Thales Alves Martins, bispo da Sara Nossa Terra, líder de mais de 2.000 pessoas. Inicialmente, agradeço a presença dos senhores aqui no programa para a gente conversar um pouco sobre a Comissão da Juventude. E começo pelo presidente, vereador Pape, sobre como é que tem sido a atuação dessa comissão, vereador. A Comissão de Juventude tem trabalhado no levantamento dos problemas da juventude. Haja vista que essa nova legislatura trouxe bastante vereadores jovens e que atuam nesse segmento de juventude. Então, essa comissão permanente tem atuado bastante na questão do primeiro emprego, trazendo algumas legislações a respeito disso, como também as audiências públicas e na nossa própria atuação de algumas legislações a respeito da classe acadêmica de Campo Grande e, de uma forma geral, tentando contribuir com o Executivo na criação de políticas públicas voltadas para a juventude. Hoje a gente já poderia definir se o município já tem uma política pública para atender esse setor da juventude, vereador? Olha, nós temos um bom trabalho feito pela Subsecretaria de Juventude hoje no município, mas ainda acho carente quando a gente fala em questões de políticas públicas efetivas. Nós temos bons trabalhos específicos feitos em algumas áreas, em destaque ao subsecretário e também a atuação de políticos jovens dentro do Legislativo Municipal. Mas quando a gente fala de políticas públicas, eu ainda acho que da forma macro e de forma efetiva na vida do jovem, o município de Campo Grande deixa a desejar na questão de políticas públicas. Vereador Fritz, dá para o senhor pontuar a atuação da comissão, principalmente para atender a juventude de Campo Grande? Sim, ela vem trabalhando em várias frentes, como o Pape falou aqui, voltada pela questão de assistência, voltada pela questão de emprego e principalmente voltada pela questão de saúde também, tentando fomentar e levantar todos esses problemas e que a gente percebe essa falta de interlocução entre as políticas públicas existentes, dessa interlocução entre eles para que produza um efeito extremamente mais positivo. Então, por isso que nós temos ações específicas, mas uma falta de efetividade enquanto políticas públicas para o município de Campo Grande. O senhor é enfermeiro e tem atuado fortemente na área da saúde. Esse setor, como é que a juventude tem recebido? O que é que o senhor poderia falar que está faltando para atender a juventude? Então, a juventude, ela é o grupo dentro da saúde, um dos grupos mais fragilizados. As políticas públicas da saúde, elas são normalmente direcionadas pelo Ministério. E aí a gente tem algumas rebarbas voltadas pela questão da juventude. Por exemplo, hoje nós temos 3 eixos que são extremamente causadores de problemas de saúde pública, que é a questão da depressão relacionada à saúde mental, a questão do aumento das ISTs, principalmente entre 15 e 25 anos, ISTs são infecções sexualmente transmissíveis, e a questão de práticas sexuais relacionadas aos aplicativos hoje, que tem uma oferta de sexo de forma muito fácil. Então, são essas 3 bases hoje que vêm nos causando grande pontuação referente à fragilidade nessa faixa etária. E como combater isso, vereador? Então, nós precisamos, como o Pape disse, dessa interlocução e principalmente a parceria com relação à sociedade. Por exemplo, hoje a saúde ela tem uma grande barreira, que é a questão de família. Então, para nós podermos trabalhar a prevenção, nós temos que tocar em algumas temáticas. Questão de droga, questão de depressão, questão de sexualidade. E a família acaba sendo uma barreira pela questão de não ter um conhecimento claro
claro e achar que quando você se discute esse tema, você está fortalecendo e impulsionando esse jovem para que ele venha a essas práticas. Então, por exemplo, nós temos dificuldades em entrar nas escolas, nós temos dificuldade em chamar essa família para vir conversar, e aí efetivamente o problema se instala, e aí nós já vamos ter sequelas muitas vezes irreparáveis. Como a gravidez, por exemplo, muito cedo? Sim, hoje nós temos um indicador aqui em Campo Grande muito alto, principalmente de gravidez entre 13 e 16 anos, com índice de contaminação por sífilis também muito alta e uma ausência dessas pessoas no pré-natal. E principalmente quando fazem o pré-natal, um pré-natal tardio, porque muitas vezes a família esconde o fato da gravidez. Bispo, o senhor ouviu aí a colocação dos vereadores com relação à participação da juventude, principalmente na área da saúde. E o senhor atua aí atendendo mais de 1.300 jovens na igreja que o senhor pertence. Como é que é essa atuação? Fica mais fácil transmitir para o jovem durante essas conversas que o senhor tem com eles? Na verdade, eu faço coro aqui com o que o vereador Fritz disse, né? Realmente precisa dessa, que o vereador Papo também disse, essa interlocução, essa sinergia entre poder público, vamos chamar assim, e também a sociedade civil, né? Vamos colocar aqui como sociedade civil organizada, né? Porque a igreja tem a sua organização e tudo mais. O vereador Fritz tocou num dos 3 eixos aí problemáticos, que foi as doenças emocionais, né? Depressão, síndrome do pânico, ansiedade lá em cima, né? Realmente a igreja, e eu não digo só a igreja, existem outras instituições. Eu percebo que se trabalhasse em conjunto com o poder público, atingiria um resultado maior, né? A igreja tem feito a sua parte, atingindo talvez de uma maneira diferente, né? Não com uma política, mas com uma maneira agora, por exemplo, setembro, né? Nós tivemos em todas as igrejas da Sara Nossa Terra que eu pertenço, os cultos de sábado eram em cima do Setembro Amarelo, né? Nós temos índices altos de suicídio no mundo inteiro, no Brasil também, e Campo Grande é uma das capitais que mais as pessoas cometem suicídio no Brasil. Se não me engano, está entre as 3 primeiras, infelizmente. Então, nós fizemos um trabalho ali, que talvez a pessoa ali com o coração um pouco mais aberto, usando uma linguagem aqui mais, né, atinja mais, né, O vereador citou escolas, né, fizemos muitos trabalhos em escolas, fazemos até hoje. Fizemos nos últimos 2 anos, esse ano fizemos menos. Eu percebo que quando você chega lá com algo mais motivacional, com teatro, mesmo universidades, agora acabamos de fazer um trabalho na universidade, eu tenho a impressão que você impacta um pouco mais do que quando vem algo mais verticalizado, assim, mais de política pública, entende? Então, acho que essa parceria alcançaria mais êxito em vários temas, né? É lógico que pela ótica que eu sou cristão, nós entendemos que muitas coisas são problemas de princípios, e nós não vemos o poder público como um inimigo. Pelo contrário, nós vemos o poder público como um parceiro, né, de atuação conosco para uma sociedade melhor, porque nós também somos sociedade. Mas gravidez, vamos falar assim, precoce, né? Esse é um problema muito grande. Eu tocaria num outro problema aqui. A gente faz retiros, né, encontros, acampamentos, vamos chamar assim, a cada 2 meses, e ali tem rodas de abrir o coração, vamos chamar assim, e nós temos um grande problema que é abusos sexuais e pedofilia, né? E antigamente, eu já sou pastor há 10 anos, você via esse abuso com relação a meninas, e hoje você está vendo um abuso forte em meninos também, né? Então isso resolve com o poder público? Resolve, mas quando você vê estudos, documentários, tem filmes aí que ganharam o Oscar em cima de abuso, você vê que o apoio emocional / espiritual ou psicológico vai fazer toda a diferença para que a pessoa se recupere desse trauma causado pelo abuso. Esse é um item, fora os que o vereador falou, que o Papa falou, fora mercado de trabalho, enfim, tantas outras coisas nós vamos abordar aqui. Agora, como é que essa parceria poderia acontecer entre o poder público e as igrejas de uma forma geral? Eu acho que... Quem é que tem que ceder aí? Eu acho que o poder público, o vereador Fritz tocou num ponto, e eu concordo com ele 100%, que a família tem que se abrir para ajuda. Eu penso que o poder público também precisa se abrir para a ajuda que as igrejas, e eu não digo só igrejas evangélicas, católicas, movimento carismático, mesmo espírita, enfim, para que a sociedade civil organizada participe desse processo. Que às vezes, enfim, esse movimento é visto quase como
nós sabemos do tradicionalismo que existe, nós temos nossos princípios mesmo, mas ele é visto às vezes como um inimigo. Enquanto se você for num culto hoje nosso perguntar quem chegou aqui com depressão, levanta a mão. Muitos vão levantar a mão. Quem era um problema para a sociedade, um viciado, enfim, né, vários problemas. Problemas não são só de ordem química ou de ordem de saúde, né? São problemas de ordem emocional. Eu mesmo, eu tenho 33 anos, né? A gente chama converti. Eu fui na igreja com 13. Na época que eu fui, eu era um problema para a minha escola. Entende? Eu já tinha sido suspenso, expulso, tal. Aqui eu já fiz faculdade na Universidade Federal, mestrado. Eu atribuo isso ao meu esforço? Sim, mas alguém me abriu uma porta e me orientou e aquilo atingiu. Eu já tinha ido em todas as psicólogas da escola, minha mãe é diretora de escola, uma pedagoga, então aquilo não funcionou para mim, né? Então eu acho que essa via tem que ser de mão dupla. A igreja também cedeu um pouco, né? E o poder público cedeu um pouco, assim como a família tem que ceder também um pouco, como o vereador disse. O vereador Papo, ele falou em ansiedade, e o jovem ele é muito ansioso quando busca o primeiro emprego. Qual que seria a solução para facilitar a entrada desse jovem no mercado de trabalho? A gente vive um mundo veloz, não é, Pio? E concordo com a fala do vereador Fritz e também do bispo Tales. A gente precisa entender hoje como o mundo é e as políticas públicas se também compreenderem, né, a questão da juventude hoje. Existe uma ansiedade para tudo, principalmente para as conquistas do jovem. E hoje você tem alguns patamares a serem atingidos e muitas vezes a maioria dos nossos jovens hoje não encontram no poder público e também às vezes não encontram na família nem na sociedade bases que dê a ele essa possibilidade de alcançar suas metas e seus sonhos. Então a ansiedade, ela traz essa vontade de ter e quando ela não alcança, você vem com a frustração. E a gente entende hoje que o mercado de trabalho para o brasileiro, principalmente para o jovem, ele é frustrante. Então você tem o universitário, por exemplo, que está se esforçando e que a família está se esforçando para pagar um curso particular. Ele sabe que ao final do seu curso, ele é mais um desempregado na fila de tantos outros brasileiros, mesmo tendo feito um dos maiores investimentos da sua vida, que é uma graduação numa universidade. Em contrapartida, outros jovens, às vezes, com poder financeiro maior, conseguem a sua inserção no mercado, mas também muito aquém daquilo que a juventude brasileira poderia atingir. Para finalizar, hoje nós somos a maior população jovem da história do Brasil. Nós estamos dentro da pirâmide da população no melhor momento de juventude. Nós vamos nos tornar um país velho daqui para frente. E mesmo no ápice agora da juventude no Brasil, a gente tem uma dificuldade em políticas públicas efetivas para atender principalmente a questão do emprego e dar ao jovem esse subsídio para poder tocar a sua vida. Vereador Fritz, como que a Comissão da Juventude pode trabalhar para requalificar ou qualificar esse jovem para buscar esse primeiro emprego? Então, inicialmente é importante nós identificarmos, né? Como o Papo falou, você tem dentro dessa pirâmide um grupo grande a nível populacional, mas você tem um grupo efetivamente voltado para essa questão de emprego um pouco menor. Essa grande base de jovem é aquela famosa fase do nem estuda, nem trabalha. Existe também o desinteresse do próprio jovem. E aí nós vamos entrar um pouco no que o Tales falou, a questão da inflexibilidade das políticas públicas. Elas são engessadas. E o jovem, como o Papo também disse, ele é dinâmico, ele tem hoje a informação de forma extremamente ampla. E quando você faz uma proposta engessada, ele vai ter essa dificuldade. Por que eu estou falando isso? Porque nós fizemos alguns levantamentos dentro desse ano nosso de mandato, e eu vou te dar um dado importante. Nós estamos acompanhando a questão do autista. O autista hoje, ele está a gente tem um número muito qualificado entre menores de 15 anos. Por quê? Pela questão do diagnóstico tardio. Então, esse grupo, daqui a alguns 3, 4, 5 anos, serão os nossos jovens economicamente ativos. E hoje, nós não temos nenhuma política voltada para a inserção, nem na base do diagnóstico, nem na base do controle
desse espectro e nem um caminho para que ele possa vir efetivamente trabalhar. Daqui 15, 20 anos, nós teremos um grande número da população economicamente por idade ativa, mas em virtude de uma negligência do poder público, ela vai se tornar incapaz. E nós, junto com outras ações que temos feito na Câmara, nós temos trabalhado politicamente dentro do Legislativo para que a gente efetive isso e que torne essa população muito clara para o poder público para que ele possa criar políticas e a gente diminuir esse impacto a médio e longo prazo. Vou perguntar aqui para o pastor Thales com relação à ida de pessoas com deficiências para a igreja, com necessidades especiais. Como é que vocês lidam com isso? O vereador Fritz disse do autismo, que daqui 15, 20 anos nós teremos esse problema para a Previdência. Como é que vocês atuam nesse setor? No caso da Sara Nossa Terra, a igreja que eu pertenço, nós atuamos, lógico, biblicamente, espiritualmente, mas enxergando que existem situações naturais, né? Então, nós atuamos com apoio de membros especializados nas áreas. Por exemplo, eu tenho uma menina que trabalha conosco, né, que serve conosco, vamos chamar assim, um trabalho voluntário, a Maiara, ela é psicóloga. Me parece que ela é a 4ª ou 5ª psicóloga aqui de Campo Grande, especializada em autistas. Você vê que nós ainda temos uma carência de profissionais que atendam essa área. Então, lógico que eu não sou da área, eu não sei fazer diagnóstico, mas quando chega um pai lá, por exemplo, e diz, meu filho tem 15, 16 anos, ele foi constatado com isso, nós fazemos o trabalho nosso ali, eu peço uma ajuda para ela, por exemplo, né? E também procuramos a sociedade, procuramos os centros especializados, fazemos, por isso eu insisto na parceria, fazemos esse trabalho de parceria. Assim como de repente chegou uma esposa lá que apanhou do marido, né? Nós vamos dar o conforto espiritual, mas certamente nós vamos encaminhar para os locais devidos, né? Para a casa da mulher, para fazer a denúncia, né? Nós entendemos os aspectos naturais das situações, né? Nós vivemos numa sociedade, né? Pelo que o pastor disse aí com relação ao autismo, as escolas municipais hoje elas não estão preparadas para receber essa criança com necessidades especiais. Como é que pode ser feito pela Comissão da Juventude a integração com as escolas? Bom, a gente precisa realmente falar sobre isso. E desde o primeiro ano de mandato, tanto eu quanto o vereador Fritz, mais a vereadora enfermeira Cida Amaral e alguns outros colegas estão trabalhando bem próximo à causa do autismo. A primeira coisa é falar sobre isso. Existem alguns tabus, existem alguns temas em que as pessoas desconhecem e a falta do conhecimento gera política pública ineficaz. Então o município precisa entender que o processo da inclusão ele é extremamente importante para uma sociedade saudável. E isso vai ser revertido em investimento. Não adianta você falar em política pública sem investimento. Então tem muito político aí, principalmente da parte do executivo, que fala bonito, mas na hora de fazer os investimentos na questão da inclusão, tem dificuldade de fazer. Então, política pública se faz com dinheiro. Você precisa pegar o dinheiro público, destinar ele dentro do orçamento para que essas políticas públicas sejam efetivas. Então, as escolas municipais, não é que elas não querem ser qualificadas, as pessoas que estão lá não servem bem as pessoas com autismo. Não é isso. É que o poder público tem investido pouco para a qualificação dessas escolas. Nós temos aqui em Campo Grande algumas escolas que são referências no atendimento do autismo, mas isso é muito próprio da escola, dentro de um potencial que a própria escola tem, e por isso que você vê trabalhos específicos. Se a prefeitura tivesse uma noção do que realmente o trabalho de inclusão, faria os investimentos, e aí você pode capacitar todas as escolas de forma linear, que é o que a gente espera dentro da programação da educação no município. Vereador Fritz, o vereador Papo disse com relação a dinheiro, investimento, orçamento. A Comissão da Juventude teve alguma participação, colocou alguma emenda específica dentro do orçamento? Não necessariamente. A gente fez algumas individuais, colocamos dentro de alguns focos ao qual cada um tinha uma habilidade maior. Eu só queria pontuar uma coisa importante com relação às escolas municipais. O modelo hoje de assistência a pessoas com necessidades especiais
Campo Grande ele acaba sendo referência no Brasil. Hoje nós temos um profissional para, no máximo, cada 3 alunos dentro do município de Campo Grande. Agora, o que o PAP pontuou de extrema relevância é a questão de uma estratégia que o gestor fez a nível de uma adequação financeira do município. Então, nós tínhamos um alto índice de professores extremamente qualificados, voltados para um processo pedagógico específico individualizado no município de Campo Grande, e agora nós estamos tendo um retrocesso em um percentual grande dessas crianças com o apoio apenas exclusivo do acompanhamento. Então, eu gostaria de ressaltar essa questão. Agora, o senhor, na sua fala, pontuou bem com relação a drogas. Como é que a Comissão da Juventude trata esse problema? Então, como o PAP disse anteriormente, nós tivemos várias ações durante esses 3 anos, onde nós tentamos identificar dentro do município pontos, ações e principalmente cobrar do que nós temos hoje de políticas públicas que não estavam sendo efetivas. Então, tivemos várias atuações, principalmente ali onde nas regiões de Cracolândia, que a gente tem uma dificuldade maior, que seria a questão da rodoviária velha, a questão ali da orla ferroviária. Então, nós fizemos várias cobranças no sentido da SAS fazer o recolhimento, do Conselho Tutelar captar essas crianças, localizar a família. Inclusive, teve aquela criança que saiu muito na mídia, que tinha 8, 9 anos e que fazia uso de pasta base, a questão do policiamento, a questão da iluminação, a questão do próprio comércio, revitalização dessas áreas. Algumas andaram, outras ainda estão pendentes. Mas nós, enquanto comissão, fizemos a cobrança durante todos esses 3 anos e fizemos vários acompanhamentos referentes ao caminhar dessas solicitações. Agora, pastor Tales, como é que a igreja trata o problema das drogas com a juventude que o senhor tem? Quando eu ouço o vereador Fritz falando desses vários pontos, né, e eu concordo em gênero, número e grau com o que ele diz, né, mas às vezes nós olhamos assim que nós sabemos que onde tem iluminação, a incidência de criminalidade, até mesmo de venda de drogas ou de consumo, vai diminuir, né? Onde tem policiamento, quando o conselho tutelar, porque na verdade quando o conselho tutelar recolhe, a pessoa vai estar sendo inserida numa política pública, né? Ela estava à margem da sociedade, ela é inserida. Mas sem a prepotência aqui de querer ser dono da razão, né? Mas eu penso que muitas vezes o poder público tem um olhar para isso, e está certo, e tem que ter esse olhar, mas isso são sintomas, né? Sintomas é como alguém está com febre, né? Você toma um antitérmico, isso é um sintoma, né? A febre está sendo causada por alguma infecção, né? Então, a igreja entende isso como um problema mais macro, vamos dizer, maior, né? Por que ele está usando droga, né? Talvez um histórico familiar, talvez uma questão emocional, talvez a famosa procura do preenchimento do vazio. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um ambiente que ela foi criada, né? E o ambiente é muito determinante. Eu vejo, às vezes, o poder público, também faço aqui uma crítica construtiva, ela às vezes desconsidera um pouco o ambiente, né? Ela desconsidera, o vereador Fritz no início disse, né, cada família é uma família, tem as famílias mais tradicionais, mas o ambiente é totalmente determinante para a questão das drogas, isso é fato, né? Senão nós não teríamos áreas como a Cracolândia, quem está ali à margem está mais suscetível, né? Nós ainda temos muito uma mentalidade assim, não, quem não quer não usa. Isso é verdade também, porque são decisões, mas o ambiente favorece, né? Um jovem, então como que a igreja trabalha? Um jovem que viu um pai bater na mãe, né, chegar alcoólatra em casa, ele está mais suscetível ao uso disso. Então a igreja trabalha no sentido de acolher essas pessoas e mostrar que mesmo com o que ela passou, existe um futuro melhor para ela, não só em termos de fé, existe uma possibilidade para ela ser feliz, vencer na vida, enfim, como queira chamar. Vereador Pape, a gente sabe que a política, ela ajuda a resolver e praticamente tudo passa pela política para se resolver um assunto. A juventude, ela tem se interessado pela política, ela tem participado, ela quer participar de uma eleição, por exemplo? Olha, você tocou num assunto em que eu falo muito e que eu tenho prazer em falar. Eu acredito na política, senão eu não estaria aqui hoje exercendo o mandato.
Eu acredito que a política ainda é a melhor ferramenta para a transformação da sociedade. Nós temos aqui o Bispo Tales conosco, eu acredito que a igreja é fundamental na transformação das pessoas, porém, de forma geral e macro ainda, a gente necessita que o governo, as políticas públicas façam a diferença na vida das pessoas. E quando alguém fica alheio à política no modo geral, tanto eleições quanto políticas públicas, ela fica aquém daquilo que ela pode ser dentro da sociedade. E o jovem é uma pessoa muito importante para fazer as mudanças que o Brasil precisa. As ideias dos jovens, elas podem ser concretizadas dentro da política. Às vezes os jovens criticam muito, principalmente no poder que a internet deu, a fazer a crítica, a colocar o seu pensamento ali. Porém, é dentro da política, é dentro dos mandatos que você consegue, de fato, exercitar isso e colocar em prática essas políticas públicas, essas ferramentas que são nos colocadas. Eu falo muito, eu vou gastar a minha juventude fazendo política, porque eu acredito nisso. E essa comissão, ela tem como propósito colocar para a sociedade que aqui é o lugar de se debater, de se crescer politicamente. Todos os jovens que estão nos ouvindo hoje, se você quiser ser candidato, você tem que ser candidato. Tem que colocar o seu pensamento político, tem que conversar com as pessoas, porque pode ser de você que vem a transformação que você tanto espera. Vereador Fritz, como estimular esse envolvimento? Inicialmente, eu acho que nós precisamos dar maior visibilidade para a questão política, né? Hoje nós temos um grande abismo entre quem está participando da política e quem não está participando. Então, nós temos um grupo extremamente radical, extremamente polarizado, onde tem um entendimento para o lado e um entendimento para o outro. E nós temos um grupo onde ninguém se conversa sobre política. Então, a partir do momento que você dê mais visibilidade, que você garanta mais informação com relação a direitos e deveres dentro da sociedade, eu acho que a gente vai trazer esse jovem para a política. E um ponto importante aí é as escolas, são as salas de aula. Ali a gente começa. Nós estamos com um trabalho na Câmara extremamente importante, que é o vereador jovem. Então, nós vamos ter ali uma ação onde nós traremos ao nosso gabinete 29 jovens para que convivam no nosso cotidiano, verifiquem as nossas atribuições, para que a gente fomente a participação desse jovem na política dentro do Legislativo. Pastor, como é que o senhor trata isso com a juventude? O senhor conversa sobre política com eles também? Conversamos o tempo todo. Esse é um assunto muito latente, né? Tá muito, o vereador Pape disse isso, até aproveito aqui, antes que eu me esqueça, parabenizar o vereador Fritz, o vereador Pape, por essa ideia do vereador jovem. Todos os grandes movimentos no Brasil partiram da juventude, né? Movimentos politizados aí, tantos que colocou presidentes e derrubou presidentes, né? Lógico que a juventude tem seus excessos até pela imaturidade, eu me incluo nisso também, mas essa é a hora, né? Eu fiz faculdade, mestrado na Universidade Federal, dei aula na universidade há 10 anos, né? 10 anos seguidos, parei tem 2 anos, e esse é um debate está muito na veia dos jovens, né? Nós falamos muito sobre isso, né? Esclarecemos, né? Eu sempre digo assim, o pastor, o bispo, enfim, ele também é um cidadão, né? Eu pago meus impostos, eu voto e eu influencio. Nós somos seres influenciadores e influenciáveis. Então, esse tema está muito... Por exemplo, eu estou pregando aos sábados agora uma série de palavras chamado fake news, né? Lógico que eu estou trazendo para a minha realidade, né? Por exemplo, antes de eu me converter, me contaram um monte de mentiras sobre igrejas evangélicas, sobre pastores e tal. Lógico que em todo lugar tem pessoas boas e ruins, mas essa é a minoria, né? Essa é a minoria. Então, eu estou, entre aspas, aproveitando uma onda que está se falando, que é sobre notícias falsas, e tem gente que mente e fala sobre fake news, e tem gente que fala a verdade e fala sobre fake news, e estou introduzindo isso nas minhas ovelhas ali, vamos chamar assim. Lógico, à luz da palavra, mas isso acaba fomentando, como os 2 vereadores disseram, outras questões. Fake news, só para a gente encerrar, não podia, o pastor acertou em cheia. Esse fake news prejudica os políticos? Olha, o vereador Fritz falou muito bem, na questão de você falar sobre isso e você trazer esclarecimento à população. E hoje as pessoas estão conhecendo a política através das fake news. É um modelo que está criado aí de se fazer política
denegrindo, né, desmerecendo e desconstruindo figuras públicas para se atingir alguns objetivos. Eu falo que a fake news é um grande problema, é uma grande adversidade para quem está nos mandatos, porque você vive se protegendo delas para tentar falar a verdade com o teu público. Mas o jovem, eu tenho certeza que o jovem tem a capacidade de sobrepor aos fake news. Quando o jovem começar a pensar politicamente, quando ele deixar a sua essência política ir à frente daquilo que ele apenas ouve, que ele possa ter a sua mentalidade para poder corresponder na política e também contribuir com a sociedade. Como combater isso, vereador? Olha, nós tivemos audiências públicas, e aí eu vou pontuar aqui como o pastor, a questão vou puxar para o meu lado. A gente tem aí uma criminalização, a exemplo do servidor público. Então, se criou uma prática de violência através de fake news ou através de ações, de divulgações inverídicas referente a alguns temas. E isso vem acarretando a várias ações com violências e violências extremamente absurdas. Eu fiz um projeto, até um projeto bem polêmico, ao qual a gente procura responsabilizar o cidadão com relação a publicações com alteração de contexto. Até fiquei sabendo hoje que acho que vetaram o meu projeto, eu vou ter que brigar com ele. Mas assim, eu acredito que a nossa parte enquanto legislador seria nesse sentido. A parte das pessoas que usufruem ou que verificam das redes sociais é utilizar a fonte. Eu preciso verificar, eu preciso me assegurar que essa informação é correta ou não. Aí eu vou estar agindo com responsabilidade perante a nossa sociedade. Vereador Pape, vereador Fritz, Bispo Tales, muito obrigado pela participação dos senhores aqui no programa. Nós estamos encerrando o Campo Grande em Pauta. Acompanhe o trabalho do Legislativo de Campo Grande no câmara.ms.gov.br e em nossas redes sociais. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.